da morte do rei Uzias, Isaías viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e os serafins clamavam uns para os outros, que eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. E os anjos clamam, toda a criação exaltado és, Santo para sempre. O teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis. Tu sempre serás tu sempre serás santo, santo para sempre. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Boa noite, amada igreja, graça e paz a todos. Gostaria de convidar vocês a se colocarem em pé neste momento, que nós possamos, como um só corpo, adorar o nome de Jesus, amém? Paizinho Deus, obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos faz, Senhor Deus, melhores em Ti.
Que nessa noite, Paizinho, nós possamos te adorar, Senhor Deus, da nossa maneira, Pai, do nosso jeito, Pai. Seja levantando as mãos, seja ficando com as mãos abaixadas, Pai. Seja declarando em voz alta, ou então simplesmente declarando para si mesmo, Pai. Que o Seu Santo Espírito possa agir aqui, Senhor Deus, de maneira individual. Que cada coração, Paizinho, possa sentir que o Senhor se faz presente, que o Senhor faz a diferença, que o Senhor realmente conduz tudo que acontecer aqui nestes momentos, e que tudo isso seja para a honra e a sua glória, e que nós te adoraremos de todo o nosso coração. Amém. E vamos adorar ao nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Viemos te adorar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda a mente e coração. Eu sei que existe paz em tua presença. Clamo, Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vencer-te-á. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade e medo, saiam agora. Como Jesus, teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vencer-te-á. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vencer-te-á. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clama o santo nome, Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família,
Graças a Deus que o nome de Jesus é poderoso para salvar, para curar, para transformar. Amém, igreja? Que bom que nós estamos aqui em torno deste nome. Que bom que você está aqui para louvar e engrandecer a este nome que vive e reina para todos sempre. Amém? Você entende assim? Glória a Deus. Meus irmãos, que a paz seja sobre você. Em nome de Jesus, ela transborde aí impressionantemente sobre a sua vida. Amém? Você pode tomar seu assento um instante, ficar à vontade. Nós queremos louvar a Deus por você que nos visita, que a graça de Jesus te inunde neste lugar, quem nos acompanha pela internet, que assim seja também, no nome de Jesus. Queridos, eu quero aqui reforçar brevemente aquilo que nós vamos, aquilo que vai acontecer, os avisos que nós já temos dado, que vai acontecer nesta semana, finalzinho aí praticamente de julho, não é? Lembrando que toda quarta-feira de manhã, às 6h30 da manhã, nós estamos aqui em oração, a igreja está orando toda semana, em especial nas quartas-feiras, às 6h30 da manhã, 30 minutos de oração. Você pode ter um tempo aí intencional, bem objetivo, para oração, para buscar ao Senhor. E aí depois nós temos um café, um tempo de comunhão, ali ao lado no salão, muito gostoso, um tempo ali de comunhão. Se você tem disponibilidade e pode vir, fique à vontade. Pastor, não tenho tempo, eu entro às 7 e pouco, no trabalho, na escola, não sei, mas você pode vir para a oração. Então venha, reserve esse tempo, acorde um pouquinho mais cedo, vamos estar juntos aqui, tá certo? Deus abençoe você. Bom, nós vamos ter neste sábado, e eu quero aqui convocar a galera, 18 mais, os jovens, não é? Em Cristo Jesus, os jovens que estão mergulhando cada vez mais na presença do Senhor. Você jovem é convidado a estarmos juntos neste sábado, às 20 horas, para o nosso culto, que nós chamamos de DIP, e vamos ter este tema santidade, que é muito relevante, muito importante, singular para a nossa caminhada na fé, nossa jornada, tá bom? Não perca, jovem 18 mais, você é convidado para estar aqui conosco. E nós vamos ter na semana que vem, né, especificamente as mulheres, um encontro especial da Rede Mulher. Então, mulher, se programe para o dia 24 às 20 horas, na quinta-feira da outra semana, que vai ser uma bênção aqui também, uma celebração para Jesus, mas reservada aí, especial para você, mulher, tá certo? No dia 26, meus irmãos, nós vamos ter uma programação especial, por isso que o nosso DIP, culto de jovens, que sempre é no último sábado, vai antecipar uma semana antes, porque no último sábado vamos ter a comemoração de 122 anos da nossa denominação, da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. É uma organização do nosso presbitério chamado Norte do Paraná, que está organizando este culto, e vai acontecer na IPI de Rolândia. Então, o convite é para todos, é aberto a todos, tá certo? Tem lugar para todo mundo. Vai acontecer no último sábado do mês, dia 26, às 19h30. Você pode ir em família, convidar amigos, creio que vai ser tremendo. E quem vai estar ministrando a palavra, ninguém menos do que o reverendo Matias Quintela de Souza, da IPI, da primeira IPI de Londrina, o Espaço Esperança, um homem cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo, transbordando na mensagem, na pregação do Evangelho. Vai ser tremendo, vai ser uma benção. Então você é nosso convidado a estarmos juntos lá, tá certo? Estes são os avisos, meus queridos irmãos, e eu quero lembrar, nós estamos na Noite da Esperança, e na Noite da Esperança nós temos o costume, a dinâmica de orarmos intencionalmente e com intensidade. Aqui é o culto para oração. E nós sempre damos oportunidade após a pregação para você receber oração. Em especial, você que de repente tem um impossível na sua vida e você precisa compartilhar a sua carga, você precisa que alguém interceda por você, que te ajude em oração. Você pode então, ao final da pregação, nós vamos ter esta oportunidade. Mas toda terça também estamos em campanha. Você pode então seguir 7 semanas com um propósito apenas, buscando em Deus, quem sabe Ele te responda, te abençoe, e você tenha um testemunho antes mesmo disso, glória a Deus. Mas para isso você pode acompanhar suas semanas de busca, de oração, através deste marca-página, que você pode marcar a sua semana, quando você começou, se é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta ou sétima semana, e você pode marcar também os propósitos aos quais
você está buscando a Deus nas terças-feiras, tá? Nós temos disponíveis ali no balcão ou aqui nas pontas do altar, né, do púlpito. Você pode retirar ao vir à frente depois para orar. E é bom que marca a página, né? Você marca a página na sua Bíblia, no seu livro. Isso é bom demais. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Nós vamos continuar celebrando ao Senhor. E eu quero te convidar agora, enquanto cantarmos essa canção, louvarmos ao Senhor também com o nosso louvor financeiro, através dos dízimos, das ofertas missionárias, isso conforme Deus tocar no seu coração, mas sempre em gratidão e alegria ao Senhor. Vamos ficar em pé, e eu quero convidar você para orarmos, agradecemos e consagrarmos ao Senhor este ato também. Pai, o Senhor é digno de tudo, digno, Senhor Deus, de tudo. Nós é que limitamos muitas vezes, Senhor, aquilo que achamos que é do Senhor, mas tudo é teu, tudo é teu. A palavra do Senhor diz, porque dele, por ele e por meio dele são todas as coisas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não precisa de nada, porque o Senhor é tudo, mas o Senhor espera uma resposta a nós, uma resposta de confiança, de dependência e de gratidão. E neste momento nós vamos declarar isso não só cantando, mas também com o nosso louvor financeiro, a igreja do Senhor respondendo a Ti também, Senhor, generosamente nas contribuições. Que o Teu nome seja honrado com isso, Senhor, e que a Tua bênção seja sobre todos, em nome de Jesus. Continue falando conosco neste lugar, nesta noite, Senhor. Precisamos de Ti, precisamos ouvir a Tua voz. Fale conosco, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos celebrar ao Senhor. Quem é como Tu, Jesus?
que a vida é o teu amor. Aplauda o Senhor. Como é bom, Senhor Jesus, estarmos debaixo da Tua presença, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, incansavelmente pelas coisas que o Senhor tem feito por nós. E, Senhor Jesus, a Tua presença, ela é como tirar um fôlego, Senhor Jesus, e não conseguir mais respirar sem a Tua presença, Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu não sei qual cadeia que algum irmão meu aqui esteja preso, Senhor, mas eu sei que ele nunca será maior, Pai, do que a Tua presença, Senhor Jesus. O Senhor desceu ao inferno e tomou a chave daquele lugar, pois então, Senhor, o Senhor é o dono de chave de qualquer lugar, Senhor Jesus. Tu és santo, poderoso, não existe nenhum não acima do Teu, não existe nenhum sim acima do Teu. Nós cremos que a Tua presença, ela é real, ela é real. Que é o Espírito Santo em nossos corações. Aviva essa igreja, Senhor. Aviva essa igreja, Senhor. Aviva a família, Senhor Jesus. Que nós possamos continuar marchando para Cristo, sem olhar para trás. Marchando para Cristo, sem olhar para trás, Senhor. Te convido nessa noite, meu irmão, para declarar que todos os momentos que nós passamos com Jesus é lindo, independente de qual seja ele. Se foi uma porta que se fechou, este lindo é o momento contigo, Senhor. Senhor Jesus, se foi um não que nós recebemos, Senhor, lindo é o momento contigo, Senhor. Nós te adoraremos, Senhor. No vale de ossos secos, nós te adoraremos, Senhor. Não importa a circunstância, nós te adoraremos, Senhor. Em nome de Jesus. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, sei, nunca vai soltar. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo
me vestiu com roupas novas, deu um lugar na mesa. O meu Pai me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas. Vamos, igreja do Senhor, marchando para Cristo, sem olhar para trás. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai me leva a lugar. Onde só você e eu desfrutamos um momento de meu papai. Eu dependo desse amor, me senti, eu sei que vou. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza. Me vestiu com pôs azeite, me deu um lugar na mesa. Senhor, esse é o nosso legado, aquilo que o Senhor fez por nós. Nós não somos ninguém sem o Senhor. Nós estamos aqui nessa noite, Senhor, porque dependemos de Ti. Nós reconhecemos nossas fraquezas, nossas limitações, aquilo, Senhor, que de fato nos coloca aos Teus pés, na dependência do Senhor. O Senhor conhece o nosso choro, o Senhor conhece a nossa dor, o Senhor conhece a angústia da nossa alma, Senhor. É o Senhor quem nos enxerga, Senhor, no mais oculto do nosso íntimo, do nosso interior. É o Senhor que nos resgata, Senhor, do mais abismo profundo. É o Senhor que nos dá nova vida, que nos transforma e nos dá alegria. E nessa noite, Senhor, nós sabemos que o Senhor nos reúne para sim, Senhor, desfrutarmos dessa Tua graça, dessa Tua paz, dessa Tua presença, deste Teu consolo, sim, Senhor, deste Teu renovo, Senhor, desta Tua cura que o Senhor tem nesta noite, Senhor. Pai, abre os céus sobre nós neste lugar. Sim, Senhor, que a Tua cura inunde-nos neste lugar. Sim, Senhor, que corações encontrem em Ti o consolo que somente o Senhor tem. Que a Tua paz inunde corações nesta noite. Não importa, Senhor, as circunstâncias, é o Teu nome, é a Tua glória, é a Tua graça, é o Teu poder, Senhor, sobre nós que se revela, ó Senhor. E nessa noite nós declaramos que não há lugar melhor para estar em Ti, para estar do que em Ti, na Tua presença. Leva-nos neste lugar, Senhor, lugar de profundidade, lugar em que nos encontremos contigo, aos Teus pés. Vamos cantar mais uma vez. Leva-nos, Senhor, na Tua presença nessa noite, Jesus. Onde só você e Na Tua presença, eu Senhor, desfrutamos o momento. diante do Senhor. Meu papai, Nós Te amamos, Jesus. Te amamos, meu Deus. eu dependo desse Nós dependemos de Ti, Senhor. amor. Sem Ti eu sei que Oh, meu Deus, aleluia, aleluia, porque aqui estão, Senhor, pessoas que já morreram para si mesmo,
para viver para a glória do Senhor. Amém, queridos? Louve ao Senhor com as suas palmas, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pode tomar o seu assento. Que bênção, meus queridos. Louvado seja Deus pela vida dos nossos irmãos que nos abençoam e nos ajudam na adoração nessa noite, em nome de Jesus. Você está bem? Amém? Está seguindo em frente? Está enfrentando? Em nome de Jesus. Se não está, vai sair daqui, em nome de Jesus, para enfrentar isso aí que o Senhor coloca na sua vida, para que você descubra cada vez mais o quanto Ele é poderoso na sua vida. Amém? Nós vamos conversar um pouquinho nessa noite, mais uma vez, sobre esta série, Em Frente, quando somos desafiados a continuar, a avançar, a não parar, queridos, não recuar. A palavra de Deus é recheada de encorajamento para a nossa perseverança na fé. Precisamos seguir em frente. Como disse o apóstolo Paulo, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Não importa os sofrimentos, as circunstâncias difíceis, as dores, uma coroa nos está reservada, meus queridos irmãos. A nossa herança está bem guardada nos céus, na eternidade. Ninguém tira isso de nós, porque foi nos garantida pela cruz do Calvário, pelas misericórdias de Deus. E a capacitação que vem do Espírito Santo nos permite e nos faz viver até chegarmos lá. Amém? Você tem essa esperança? Oh, glória a Deus! Então vamos, meus queridos, nessa noite nós vamos ler a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 7 ao versículo 10. Segunda de Coríntios, capítulo 12, versos 7 e 10. Ajuda eu aí, cabra bom, que não está funcionando aqui. Vamos à leitura, diz o seguinte: e para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. A palavra de Deus, nessa noite, nos traz a reflexão sobre um tema do sofrimento. E à luz do que o apóstolo nos ensina aqui, o apóstolo Paulo, nós queremos tratar nessa noite sobre os enfrentamentos das nossas limitações. Você tem limitações? Sejam elas físicas, emocionais, territoriais, não é? Às vezes você quer expandir um pouco aí a sua casa e tem limitações. Limitações financeiras, oh Jesus, tem misericórdia. Nós temos limitações, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Nós precisamos enfrentá-las. Mas o enfrentar as limitações não significa que nós vamos, de fato, romper com elas e todas elas, superá-las, mas enfrentar no sentido de encará-las na nossa vida, porque elas são reais. E nós precisamos entender que as limitações são reais. Nós não somos de ferro, não é?
Por isso, queridos, a pergunta que fica para nós: qual a importância do sofrimento? Você já se perguntou isso? Qual a importância do sofrimento? Por que nós sofremos? Qual a relevância disso? Misericórdia. Mas quanto sofrimento nessa vida, né, meus irmãos? Oh, Jesus, teu sangue tem poder. Quanto sofrimento. E você já se perguntou o porquê de tanto sofrimento? É óbvio, né, queridos, que depende da maneira como nós encaramos a realidade, depende da nossa visão de mundo em relação à vida, não é? Eu digo que quem tem Jesus, quem de fato tem Jesus, mesmo que sofra, e vai sofrer, porque não é fácil, não é, renunciar às coisas para seguir os passos do Mestre Jesus, mas sabe, quem tem Jesus, passa pelos sofrimentos, e é possível superá-los, e encontrar paz e alegria. Sabe o que significa, ou um dos significados da palavra shalom? Shalom é paz no hebraico, não é? Ouvi certa vez que a palavra shalom, ela traz a ideia da paz em meio à guerra. A paz apesar da guerra. A paz mesmo no meio da guerra. Ou seja, tudo caindo à nossa volta e ainda assim nós estarmos em paz. Mas qual a importância do sofrimento? Por que nós sofremos? A bem da verdade, meus queridos, que não vou tentar responder essa pergunta, é só para a gente dar aqui um start na nossa ideia, mas o que eu entendo é que o sofrimento, ele pressupõe as nossas limitações. O sofrimento, ele pressupõe as nossas limitações. Nós sofremos, sim, se podemos ter uma resposta, dentre tantas, nós sofremos porque temos limitações. E essas limitações podem ser encaradas como fraquezas, pode ser encarada como perseguições, pode ser encarada como você bem entende na sua vida, não é? Limitações. Mas fica outra pergunta: como enfrentar essas limitações? Como? A gente se adapta, a gente ignora, a gente simplesmente finge que elas não existem. Como a gente vive com as nossas limitações? Se pegarmos questões, ou a ideia da limitação física, nós vemos, e aqui perto de nós, muito perto de nós, há pessoas que têm a alegria, a honra de superarem, ou então encararem suas limitações, enfrentarem suas limitações físicas, descobrindo qualidades, talentos de outras formas, e não se deixando desanimar, ou não se deixando vencer por essas limitações, mas nessas limitações, vivendo, encarando, entendendo que elas existem, e muitas delas não podem ser mudadas. Já parou para pensar nisso? Às vezes você olha no espelho, você vê um narizinho torto, uma sobrancelhinha meio diferente, você começa a falar: Senhor, misericórdia, Pai, você até tem um dinheirinho para ajeitar, para fazer diferente, mas às vezes não tem o dinheirinho para ajeitar, para deixar mais chique. Você tem que conviver com essa limitação, não tem? Oh, Jesus, dê graça, Pai. Eu quem diga, quem nunca sofreu na adolescência? Hoje nós temos a palavra bullying, para dizer o quanto nós sofríamos na adolescência. Hoje os adolescentes não sabem o que é isso. Não sabem o que é sofrimento. Nós sofrimos no passado. Porque hoje vocês têm conhecimento e vocês têm amparo e suporte. Na época nós não tínhamos, né, Ivan? Meu Deus, como sofríamos. E tinha que engolir seco, não é? Era cada xingamento, cada palavrão, de acordo com a característica do camarada, do cabra. Queridos, brincadeiras à parte, nós temos limitações e precisamos enfrentá-las. E nós estamos diante de um texto bíblico, a qual o autor, chamado Paulo, o apóstolo de Cristo Jesus, nos dá uma ideia extraordinária
do que é enfrentar as limitações. Porque o texto, queridos, que nós lemos, ele é uma parte de um contexto em que ele está, digamos que, defendendo o Evangelho de Cristo, ou defendendo a sua autoridade apostólica, declarando as suas glórias, e dizendo, olha, eu não me glorio nas minhas qualidades, nos meus feitos, eu não me glorio em mim mesmo, eu me glorio em Jesus Cristo, porque ele está pontuando aqui no capítulo, ele está pontuando aqui no capítulo anterior até, de 2 Coríntios, capítulo 11, acerca de falsos mestres, falsos apóstolos, falsos profetas, que estão inserindo-se na igreja na época, que estão ensinando coisas erradas, que estão deturpando o Evangelho, e estão se gloriando em si mesmos pela sua qualidade na comunicação, pelos seus conhecimentos, pelas suas performances. Estes homens, ou quem sabe até mulheres, estão se gloriando em si mesmo e estão deturpando o Evangelho, levando o povo, os irmãos em Cristo, os discípulos, a se desviarem da fé verdadeira em Jesus Cristo e também a descartarem ou dispensarem a verdade de que há sofrimentos nessa vida e de que há limitações que precisamos enfrentá-las. Aí o apóstolo começa a dizer acerca de si mesmo, olha, se tem alguém para me gloriar, se tem alguém para se gloriar, esse alguém sou eu, mas não em mim mesmo, em Cristo Jesus, pelo que Ele fez em mim e pelo que Ele faz através de mim, mas não eu em si mesmo. Então ele começa a defender o seu apostolado, quase que sendo forçado a isso. Se você pegar, você está com a sua Bíblia aberta aí, quem sabe o seu aplicativo, não vou projetar, mas a ideia é que no primeiro versículo do capítulo 12, ele diz assim, se é necessário que eu me glorie, ainda que não seja conveniente, vou falar a respeito das visões e revelações do Senhor. Está dizendo, se é necessário se gloriar, então tá bom, vocês querem falar de glória, então eu vou mostrar a glória para vocês. Eu posso me gloriar, porque eu recebi revelações de Deus, eu recebi revelações de Cristo, e ele vai dizer que estas revelações, elas são indizíveis. Paulo chega a dizer que há 14 anos atrás, provavelmente na sua conversão, quando ele ficou 3 dias sem comer, sem beber, cego, quando ele se deparou com a luz de Jesus que transformou a sua vida, com o chamado de Jesus dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Subentende-se que há 14 anos atrás, de quando ele escreve esta carta e este texto que lemos, ele diz que ele teve revelações, que ele chegou a subir ao 3º céu, ou seja, ao lugar onde Deus habita, e viu coisas no paraíso, e ouviu coisas, e teve revelações cerca de Deus, de Cristo, que a ninguém é possível ser dado, mas ele recebeu. E levou 14 anos para ele dizer isso, e foi forçado a dizer isso, não para se gloriar, para se exaltar, mas para dizer para os coríntios, para dizer para os discípulos de Jesus, que estavam se deixando levar por homens soberbos e orgulhosos, para dizer a eles, ei, não façam isso, porque o evangelho que eu prego é o evangelho verdadeiro. O evangelho que eu anunciei a vocês, que eu ensinei a vocês é verdadeiro, é sólido, é o fundamento. Não fujam e não negligenciem isso, permaneçam nisso. Sabe por quê? Porque eu recebi de Cristo essas revelações. Agora é interessante que ele nunca mencionou essas revelações, mas aqui ele deixa transparecer que ele poderia muito bem se exaltar por isso, como alguém que ouviu coisas, viu coisas que ninguém nessa vida tinha visto, quem sabe até, ou melhor dizendo, a não ser o próprio Jesus. Se você gosta de Bíblia e lê as cartas do apóstolo Paulo, aí você começa a entender, puxa, talvez é por isso que ele tenha tanta profundidade para escrever acerca de Jesus e das coisas de Deus. Como este homem tem um conhecimento vasto, como a sabedoria domina este cabra, porque ele explica, ensina com uma profundidade, meus irmãos, que dá água na boca, o coração salta,
sabe, bate acelerado de, meu Deus, que negócio é esse que ele está falando? Porque ele fala, por exemplo, que nós somos, em Efésios capítulo 2, capítulo 1, que nós somos abençoados em Cristo nas regiões celestiais, que nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, como que já reinando com Ele. Como assim? Isso só pode ser algo que ele provavelmente deva ter visto nessas revelações. Então, o que ele fala é muito profundo acerca de Jesus e que nenhum outro apóstolo falou. Mas sabe, ele nunca se gloriou disso. Porém, aqui ele está dizendo que no capítulo 12 que lemos, que ele teve essas revelações, mas ao ter essas revelações, algo acontece, para que ele não se exalte, para que ele não se orgulhasse, algo acontece. Ele recebe o quê? Um espinho na carne. E ao responder a pergunta, como superar as limitações, nós precisamos entender, meus queridos, que nós precisamos reconhecer que o mal é necessário na nossa vida. Precisamos reconhecer que o mal é necessário na nossa vida. O apóstolo Paulo, ele teve a oportunidade de se orgulhar, de se exaltar, de coisas maravilhosas que ele viu, ouviu. Ele poderia se orgulhar e se exaltar do conhecimento que ele tinha. Ele poderia se orgulhar e se exaltar da influência que ele tinha, do homem que ele era. Apesar de, em alguns momentos, ele revelar mesmo a sua fraqueza, dizendo, pobre homem que sou, pobre pecador, quem me livrará do corpo desta morte? Porque o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, este eu faço. Ai de mim. Ele diz isso em Romanos capítulo 6, e também capítulo 7. Mas ele está aqui declarando, olha, para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. E este espinho na carne pode muito bem ser uma enfermidade, a própria perseguição contra o Evangelho, contra o ensino de Jesus que ele transmitia. Este espinho na carne poderia ser sua própria consciência lhe acusando em relação às coisas erradas que ele fazia, o mal que ele promovia, antes de Jesus o transformar num novo homem. Esta perseguição, queridos, poderia ser tantas coisas, não sabemos, a perseguição não, este espinho na carne poderia ser tantas coisas, não sabemos o que era, não sabemos, supõe-se algumas coisas, mas nós não sabemos, a Bíblia não diz, supõe-se que seja uma enfermidade, entretanto o fato é, que ele diz que foi posto nele um espinho na carne, e ele até declara que este espinho na carne é um mensageiro de Satanás. Nós podemos até entender que isto possa ser uma seta maligna, ou as tentações, para de fato provocá-lo a pecar. E de fato, porque as tentações que vêm contra nós, para nos arrastar para o pecado, vai revelar o orgulho em nós. Falei isso domingo, que quando nós pecamos, nós estamos praticamente declarando o nosso orgulho, nossa soberba e nossa arrogância em relação a Deus, e dizer, Deus, eu não preciso de você. Deus, o Senhor não é nada para mim. E aí a gente peca. Então Paulo está declarando, foi-me posto um espinho para que eu não me orgulhasse. Sabe, meus queridos irmãos, nós precisamos reconhecer as nossas limitações, ou melhor dizendo, enfrentar as nossas limitações, reconhecendo que o mal é necessário. O apóstolo Paulo, ele reconheceu que foi-lhe permitido um mal na sua vida, para que ele fosse limitado, para não se exaltar, não se orgulhar. Quantas vezes, e nós já falamos muitas vezes aqui, que o sofrimento é passageiro, que nós precisamos suportar, enfrentar, não é? Perseverar. Mas muitas vezes Deus permite situações, circunstâncias, adversidades na nossa vida, por consequência dos nossos erros, uma atitude errada, uma decisão errada, não é um erro nosso. Às vezes somos vítimas também do erro de outras pessoas, circunstâncias que nos sobrevêm.
Mas já paramos para pensar que às vezes Deus permite situações, coisas na nossa vida, que vêm justamente para nos limitar, que vêm justamente para nos colocar no nosso devido lugar. Limitações, que vêm mostrar para nós que nós somos fracos, que vêm mostrar para nós que nós não somos de ferro, que vêm mostrar para nós que nós somos totalmente dependentes de alguém. Limitações, que vêm revelar a nossa natureza humana, que vêm revelar, queridos, a nossa insuficiência em nós mesmos. Nós não somos autossuficientes. Tem pessoas que se sentem, se acham assim. Em algum momento vão quebrar a cara, porque vão perceber que não são, precisam de alguém. E eu não estou falando de pessoas, eu estou falando de Deus. Estou falando da graça de Deus, do poder de Deus. Então Paulo nos ensina a enfrentarmos as nossas limitações, reconhecendo que o mal é necessário muitas vezes, porque há coisas que Deus permite na nossa vida, não é porque erramos, não é uma condenação, não é uma punição, sabe? É literalmente Deus nos privando de pecar mais. É Deus nos privando de afundar mais. Às vezes, meus queridos, coisas ruins acontecem na nossa vida, para literalmente Deus nos colocar no centro da sua vontade e dizer: ei, você não é ninguém. Cuidado. Cuidado com o orgulho, cuidado com a soberba. Você não é ninguém. Isso é muito sério, e nós precisamos lidar com isso, queridos, com muita seriedade. Não é meramente aceitar tudo o que acontece de errado, de ruim, como vindo da parte de Deus meramente, então está tudo bem, é Deus realizando, é Deus fazendo, então eu vou baixar guarda, eu vou ficar sossegadinho, deixa mesmo as coisas acontecerem, sabe, não vou atrás de resolver nada, não vou falar com ninguém, sabe, simplesmente abre mão, não resolve nada, sabe, fica estático, parado, não vai atrás de solucionar algumas coisas. Não é isso que a Bíblia nos ensina. O que Paulo reconhece e nos ensina a reconhecer, queridos, é que tem circunstâncias, tem coisas que de fato Deus permite e usa o próprio inimigo, permite, dá liberdade para o inimigo, sabe, de certa forma nos atingir, de certa forma nos tentar, para que venhamos a reconhecer que não somos nada e nós dependemos dele totalmente. Então eu diria para você, cuidado, porque muitas vezes você está clamando a Deus, você está gritando a Deus, ou você está, sabe, colocando Deus na parede por uma situação, e às vezes Deus permitiu essa situação na sua vida, para dizer para você: ei, estou cuidando de você, estou cuidando de você, eu estou te cercando, eu estou tendo um zelo, estou tendo um excesso de zelo com você, porque se eu deixar você ir um pouquinho mais, você vai afundar, você vai perecer, você vai se perder. Estão entendendo, meus irmãos? Segundo lugar, o apóstolo Paulo nos diz que nós podemos enfrentar. Detalhe, quando Paulo recebe, entende que um espinho na carne lhe foi posto, as suas limitações foram expostas, suas fraquezas foram expostas. Interessante que ele foi orar. Isso é maravilhoso, porque ao invés de, quando acontecer alguma coisa ruim, você simplesmente virar as costas para Deus, entender que Deus não está cuidando de você, que Deus te desprezou, Deus não está nem aí para a sua vida, para a sua circunstância, não pense isso. Deus está te dando oportunidades para você de fato voltar-se a Ele, para você recorrer a Ele.
E ainda que você não entenda que isso foi posto sobre você para te limitar e para te expor às suas fraquezas na presença dEle, mas isto é para que você de fato dependa dEle e busque a presença dEle. O apóstolo Paulo fez o quê? Quando de fato ele entendeu que uma limitação lhe foi posta, que uma fraqueza foi exposta. O que ele fez? 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Paulo orou. O que nós precisamos fazer quando estamos diante de situações difíceis, circunstâncias, queridos, que nos são custosas? O que nós precisamos fazer? Orar. Orar, buscar ao Senhor. 3 vezes pediu ao Senhor, e possivelmente ele pediu 3 vezes, porque na primeira não foi respondida, na segunda não foi respondida, mas na terceira vez que ele pediu, veio uma resposta. Isso nos ensina a constância da oração. Não pare de orar, até que Deus fale com você. Não pare de orar, até que Deus te responda. Não pare de orar, até que você entenda e compreenda o que Deus está fazendo. Não pare de orar. A Bíblia diz: orai sem cessar, orai em todo o tempo, orai por todos. Nós precisamos orar. Reservar tempo de oração, mas também viver em oração, é trabalhar orando, é estar em casa orando, sabe, é ter uma mente orante, um coração orante, é falar com Deus constantemente, não é ficar lembrando de Deus do nosso sofrimento, mas é questionar: Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor quer fazer? Porque está difícil. Paulo pediu ao Senhor 3 vezes, porque estava difícil. Senhor, isso que o Senhor permitiu na minha vida, está difícil, eu não aguento mais. E olha que o apóstolo Paulo foi alguém que verdadeiramente morreu para si mesmo. Ele morreu para si mesmo, para viver para Cristo. Paulo renunciou todo o seu currículo, todos os seus direitos, para viver inteiramente por Jesus, por Cristo. Então ele estava disposto a sofrer, e sofreu muito. No final do capítulo 11, antes deste texto que nós lemos, ele vai declarar alguns sofrimentos, alguns momentos difíceis que ele viveu, coisas que nós, com certeza, não suportaríamos. Mas ele fez tudo isso por amor a Cristo. Só que esse espinho na carne, esta limitação, esta fraqueza, que vem o expor e vem mostrar para ele que ele não é ninguém, para segurar ele no centro da vontade de Deus e dizer: você não pode se orgulhar. Cuidado, Paulo, cuidado. Ele pede 3 vezes, ele ora incessantemente, constantemente, na dependência do Senhor. Não desista de orar. Agora, em reconhecendo que o mal é necessário, vocês lembram de Jó? Precisa citar Jó aqui? A palavra de Deus diz no livro de Jó, no Antigo Testamento, que Jó ele foi acometido de uma grande enfermidade, mas antes disso teve a notícia do falecimento de todos os seus filhos, e isto a Bíblia nos declara que foi literalmente a mão do diabo, literalmente a ação do inimigo contra a vida dele, vamos dizer assim, com permissão de Deus, com a permissão de Deus. Mas o interessante é que Deus permitiu sabendo que aquilo não ia acabar, aniquilar com a vida e nem com a fé de Jó, mas sim, que naquela situação, Jó encontraria o seu bem maior, o seu bem maior, quem sabe até encontrar aquilo que ele ainda não tinha encontrado. E nós sabemos que ao final do seu sofrimento, de todo um diálogo para entender o que estava acontecendo com ele, ele vai dizer: Senhor, eu te conhecia só de ouvir, agora eu te vejo, os meus olhos te veem, eu te contemplo,
A minha visão está em Ti. Depois do quê? Depois do sofrimento. Depois de espinhos na carne. Depois de limitações. Depois de a sua fraqueza ser exposta. A sua humanidade, a sua natureza ser exposta. Mas sabe, queridos, como nós podemos enfrentar as nossas limitações, não só reconhecendo que o mal é necessário, mas também aceitando que a graça é suficiente. A graça de Deus é suficiente. Nós não precisamos de mais nada. O Senhor é tão maravilhoso, porque ao passo que Ele permite situações, que Ele permite limitações para nos privar, ao mesmo tempo Ele nos dá suporte, socorro, e nos dá o bálsamo, nos dá o consolo que nós precisamos. Quando o apóstolo Paulo orou 3 vezes, dizendo: Senhor, tira isso de mim, me livra disso, arranca essa dor de mim, Senhor, me tira deste sofrimento, eu não aguento mais, eu não suporto mais. Qual foi a resposta do Senhor? Que Ele disse: a minha, vamos lá? 1, 2, 3, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que lição, hein, apóstolo Paulo? Que lição, homem de Deus! Precisamos entender que Deus permite situações difíceis na nossa vida, limitações, para realmente expor a nossa fraqueza, a nossa humanidade, a nossa total dependência dEle, mas ao mesmo tempo para revelar o poder de Deus, a graça de Deus, a glória de Cristo. Sabe por quê, meus queridos irmãos? Porque dificilmente quando tudo vai bem, nós dependemos de Deus. Já parou para pensar nisso? Quando é que você mais ora? Quando é que você vem mais à igreja? Quando é que você vem à vigília? Quando é que você vem à campanha? Quando é que você liga para alguém? Ore por mim. Quando é que você lê mais a Bíblia, tentando encontrar algo? Sua alma está angustiada, você deseja um socorro, você está aflito, você quer Deus. Quando você está limitado, quando você está afligido, quando a sua fraqueza é exposta, aí você busca Deus. As nossas limitações, o sofrimento, é a maneira de Deus nos ensinar a depender dEle. Nós precisamos reconhecer que o poder de Jesus, a graça de Jesus, ela vai se revelar na nossa fraqueza, porque na nossa fraqueza nós nos despimos de nós mesmos, nós renunciamos o nosso próprio eu, para reconhecer que somente Ele pode nos socorrer, somente Ele pode nos fortalecer, somente Ele pode nos levantar, somente o poder de Deus pode fazer aquilo que cantamos aqui nessas canções e que nos foi ministrado por um coração quebrantado pela nossa irmã. A dependência, a força que vem dele para encarar uma porta fechada, para encarar uma enfermidade, para encarar a rejeição, para encarar o abuso, para encarar este mundo cruel. O poder de Jesus se revela ali. Eu posso dizer que na escuridão da nossa alma, a luz de Jesus, ela brilha. É somente quando nós nos deparamos na escuridão da nossa alma, no grito de socorro que vem da nossa fraqueza, reconhecendo que a nossa fé é pequena, é limitada. Sim, aí Jesus nos encontra. Aí a graça nos encontra, aí o poder de Cristo nos encontra, e nos levanta, e nos fortalece, na dependência dEle. Mas a gente precisa aceitar, que a graça dEle é suficiente. Nós não somos, Ele é.
Nós não temos, Ele tem. Nós não podemos fazer, Ele faz. É o Senhor. Estão entendendo, meus irmãos? É o Senhor. Entendo que o apóstolo Paulo poderia bater no peito e se vangloriar, ou dizer: Senhor, mas eu prego o Evangelho, eu estou fazendo as coisas certas. Senhor, olha aí, Senhor, eu estou com a conta em dia, eu estou cumprindo a cartilha, eu estou seguindo o que o Senhor mandou, estou fazendo o que o Senhor mandou fazer. E como é que o Senhor permite uma situação dessa? Paulo poderia muito bem ter questionado a Deus, a Bíblia não nos diz que ele fez isso, e eu duvido que tenha feito. Mas muito ao contrário, qual foi a resposta do apóstolo Paulo? Ele aceitou a graça suficiente. Ele disse o quê? De boa vontade, pois, meu Deus, mais me gloriarei nas fraquezas. Qual a nossa capacidade para dizer isso? Se não for o poder do Espírito Santo, da graça de Deus, na vida de um homem e de uma mulher, para isso, meus queridos irmãos, não há religião, não há método psicológico, não há, queridos, nada que possa nos mover a aceitar a graça de Deus, se não for essa graça mesmo operando em nós. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas. Não despreze o que Deus está fazendo na sua vida, esta dor, este sofrimento, ainda que tenha um limite, porque Paulo não disse, ou melhor dizendo, a resposta de Jesus para ele, não foi: eu não vou tirar isso de você. Qual foi a resposta de Jesus? Foi: a minha graça te basta. Deus não disse para ele: você vai ter que engolir seco isso aí, conviver com isso aí por resto da sua vida. Deus não disse isso. Deus disse, nas entrelinhas, não importa o que seja, não importa como está sendo, não importa até quando dure, a minha graça te basta. É eu que te fortaleço, é eu que te ajudo. É isso. Nós precisamos aceitar que a graça dele é suficiente. Nós temos tudo que nós precisamos em Jesus. Tudo. Olha a resposta de Paulo, de boa vontade. Oh meu Deus, de boa vontade. Senhor, se é para revelar a tua graça em mim, se é para se revelar a tua glória nessa situação, então, Senhor, pode mandar. Manda vir fogo, manda vir espada, manda vir perseguição, manda vir enfermidade, manda o que quiser, mas se é para a tua graça, a tua glória ser revelada, Senhor, seja o que for, eu me entrego por inteiro. De boa vontade, mas me gloriarei nas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Queridos, terceiro lugar, nós precisamos enfrentar as nossas limitações, descobrindo qual é a nossa verdadeira força. Qual é a nossa verdadeira força? Nós somos tão pequenos, meus irmãos, tão pequenos. Nós nos machucamos, nos desanimamos, nos entristecemos por tão pouca coisa. Oh, meu Deus do céu. Basta um chute no canto da cama com o dedinho para você saber o quanto você é fraco, não é? Basta você levantar errado de manhã da sua cama, você descobrir o quanto você é fraco, sentir aquela dor, aquela fisgada nas costas. Basta alguém às vezes te ignorar. Fulano nem me cumprimentou, pronto, você já fica chateado. Olha como que a gente é fraco. Fulano não me mandou mensagem, misericórdia, gente. Como a gente é melindroso. O fato de não receber uma mensagem nos deixa triste. Meu Deus. Nós precisamos descobrir a nossa força, sabe, queridos, ela vem da graça de Deus mesmo, na nossa fraqueza, porque quando sou fraco é que sou forte. Sinto prazer nas fraquezas, meu Deus do céu. Paulo está dizendo, como é gostoso sofrer. Você diria isso?
Como é gostoso sofrer, Senhor. Ó, que delícia essa situação difícil. Oh, meu Deus do céu. Talvez você esteja dizendo isso. Ou talvez você fale, eu jamais diria isso. Mas Paulo só pôde dizer isso porque ele entendeu, tem tudo a ver com ele, não comigo. A glória é dele, não minha. Importa que eu diminua, importa que eu morra, importa que eu desapareça, para que ele seja revelado. Se é necessário eu perder tudo nessa vida, para que o nome dele seja exaltado, assim seja. Se é necessário eu mortificar a minha carne, renunciar aos meus prazeres carnais, para que o nome dele seja encontrado por pessoas, revelado, declarado, proclamado, assim seja. Sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias. Olha que loucura, o evangelho é loucura, né? Ah, eu estou angustiado, mas está tão gostoso, está assim. Que isso? Não é isso. Não é um sentimento de satisfação por estar angustiado, por estar sofrendo. Não, mas é por entender que enquanto está angustiado, enquanto está tendo privações, enquanto as portas estão se fechando, enquanto o sofrimento está instaurado, enquanto está sofrendo, Ele está comigo, a sua graça está me fortalecendo, a minha fé está afirmada nele, eu não dependo de pessoas, eu não dependo de circunstâncias, eu dependo dele, não importa as coisas à minha volta, eu estou olhando para ele, ele me dá saúde, ele me dá fé, ele me dá força, ele me dá vigor, é ele. Quando sou fraco, então é que sou forte. Nós precisamos descobrir a nossa força nele. Sabe, vamos nos colocar em pé, queridos. Já estou encerrando. A nossa força vem dele. Paulo escreveu na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 10, cito isso sempre, e você já sabe de cor, aleluia, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, mais uma vez, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quando sou fraco é que sou forte. Está difícil, está doloroso, não se preocupe, é aí que Deus te encontra, é aí que Deus te encontra. Você está no lugar certo, é na dor, é no sofrimento, porque a graça dele vai se revelar na sua vida aí. E você vai entender que depende dele, não de você. Depende dele, não das pessoas. É dele, somente dele. Por isso que Paulo pôde dizer com muita tranquilidade: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. A lição para nós, queridos, é que não importam as nossas limitações, nós precisamos seguir em frente no poder de Cristo. No poder de Cristo. Amém? Deixa Deus revelar a glória dele a você. Não fique dizendo: Senhor, por quê? Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? O que eu preciso aprender com isso? Senhor, o que eu ainda não conheço de Ti, o que eu ainda não vi em Ti, o que eu ainda não recebi de Ti, que eu preciso, e o Senhor está querendo me mostrar nesta situação. A gente fica preso na dor e no sofrimento, e não consegue enxergar a presença de Deus, não consegue enxergar o mover de Deus. Precisamos parar, fechar os olhos para as circunstâncias e abrir os olhos da nossa alma, da nossa fé, para enxergar a presença, a glória e a graça de Jesus. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios capítulo 3, versículo 5. O Senhor está mais perto do que você imagina. Amém, queridos?
Pai, nós nos entregamos a Ti. Senhor, declaramos que a nossa força vem de Ti. Senhor, nos perdoa pelas vezes em que nos esquivamos desta verdade e quisemos, meu Deus amado, matar no peito e resolver todas as coisas e dizer: pode deixar comigo que eu faço, eu sei, eu posso, eu tenho. Pobre que somos, ó Deus, somos pequenos, frágeis, limitados, meu Deus, tão carentes de Ti. Pai, nos coloca no centro da Tua vontade, revela a glória de Jesus na nossa vida, revela mesmo, Senhor, o Teu poder e a Tua graça neste momento, que os nossos corações estejam voltados a Ti. Pai, em nome de Jesus eu oro, Senhor, para que o Senhor tire a visão de pessoas aqui do problema. Em nome de Jesus, Senhor, tira a visão, Senhor, do problema. Senhor, revela a Tua glória de maneira tal que não haja, Deus amado, como se esquivar e como se distrair com o problema, mas que a Tua glória seja o centro da atenção, que o Teu nome seja o centro da atenção, a Tua graça, o Teu poder, em nome de Jesus, amém, queridos? Eu quero convidar os intercessores à frente. Nós vamos ter um tempo de oração, nós queremos orar com você e por você. Você que está na campanha, lembrando que nós temos aqui os marca-páginas para você anotar a sua semana, o seu pedido. Mas você que está na campanha pode vir à frente, nós vamos orar com você e por você. E você também, que mesmo que não esteja na campanha, não vai começar uma semana, você entende que Deus falou com você, você precisa de oração, venha à frente em nome de Jesus. Quem sabe hoje você quer tomar uma decisão: eu quero parar de olhar para a dor, para o sofrimento, eu quero olhar para Jesus. Venha receber oração, em nome de Jesus. Rompa barreiras, quebre paradigmas, faça a diferença para a sua vida nessa noite, tá bom? Vamos fazer isso em nome de Jesus quando cantarmos essa canção. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser conhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresça.
asas, é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é meu prazer. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde. Faça essa oração, cante isso. Teus olhos me veem. Você está bem guardado, bem escondido Debaixo de tuas asas na presença do Senhor. é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Ah, Senhor, nós declaramos a nossa insuficiência, nós declaramos a nossa dependência do Senhor. Nos encontre mesmo, Senhor, na nossa fraqueza, na nossa dor, nas nossas limitações. Sabemos que o Senhor tem socorro, o Senhor tem consolo, o Senhor tem paz, o Senhor tem refrigério, o Senhor tem bálsamo. Ah, Senhor, ajuda-nos a enxergar e a ver que o Senhor está tão perto quanto imaginamos. Sim, Senhor, completa a tua obra em nós, em nome de Jesus. Se revela mais poderoso, Senhor, do que essa circunstância, e que o Senhor venha mesmo desbaratar toda e qualquer artimanha do inimigo, Senhor, cilada do inimigo contra nós, porque, Senhor, nós estamos bem guardados e protegidos em Ti, em nome de Jesus, Senhor. Pai, nós colocamos diante de Ti estes pedidos, irmãos e irmãs, Senhor, que clamam a Ti por um socorro, por algo impossível. Senhor, venha mesmo trazer a Tua paz, a Tua força. Ó Senhor, enquanto o Senhor não responder, enquanto o Senhor não agir, enquanto o Senhor não mostrar, venha Senhor fortalecer. Mas Pai, que o Senhor possa mesmo se revelar nesta circunstância e provar mais uma vez que o Senhor é poderoso, que o Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo. Aleluia. E nós cremos e confiamos no Teu poder, na Tua glória, em nome de Jesus. Amém, queridos. Fiquem firmes no Senhor. Como diz o apóstolo Paulo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ele está contigo, Ele passa contigo, Ele te supre, Ele te sustenta, Ele te fortalece, em nome de Jesus. Amém? Recebam a bênção. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, o poder, as consolações, a presença do Espírito Santo seja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, hoje e sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Volte em paz.